Love was when God became a man, down where I could see love that reached for me. Love was God dying for my sin, and so trapped was I, my whole world caved in. Love was God, Jesus walked in history. Lovingly he brought a new life that's free. Love was when Jesus met me, now it's real. Lovingly he came, I can feel he's real. Love was God, nailed to bleed and die, and to reach and love one such as I. What a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. Oh, because we do not carry everything to God in prayer. Are we weak and heavy laden, covered with a load of care? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Everything to God in prayer. Hoje com o pastor Joseph Prince. Olá, igreja, que bênção ir até a sua casa mais uma vez e poder participar daquilo que Deus está fazendo na igreja neste tempo e te dar uma palavra de Deus que eu creio que recebi do Senhor para este momento. Eu quero dizer que eu também estou sempre pensando em vocês. Eu estou com tanta saudade
penso em vocês o tempo todo e oro por vocês pedindo que o Senhor continue te protegendo e te guarde durante esse tempo e que o Senhor te abençoe com a sua família para que você conheça o Senhor Jesus Cristo ainda neste tempo, dessa segunda onda e do lockdown, que você conheça mais Jesus até neste tempo de descanso. É o que eu creio que Deus está fazendo, nos permitindo tirar até mesmo forçadamente um tempo de descanso neste momento, que possamos conhecê-lo ainda mais. Não fique só assistindo, sabe, o Netflix ou então as novelas da televisão. Tudo isso é muito bom, mas dedique um tempo também para estar com o Senhor. Comece a ler alguns dos meus livros que você ainda não leu, certo? E também tire o seu devocional todo santo dia. Amém? Procure conhecer mais do Senhor. E eu creio que quando tudo voltar ao normal, como era antes, pelo menos vamos saber que tivemos um tempo frutífero com o Senhor. Amém? Eu quero falar de algo também que eu já falei com os pastores que o Senhor me deu. Em uma das últimas mensagens que eu estava aqui pregando e, enquanto eu pregava, eu via todos vocês no Espírito. E o Senhor me disse assim que deve ser o pastorado. E Ele me deu esse verso, naquele momento Ele me deu esse verso em Colossenses, capítulo 2. E aqui diz o seguinte, Paulo falando, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Perceba, Paulo disse, mesmo estando ausente quanto ao corpo, como agora mesmo como seu pastor, estou ausente quanto ao corpo, mas eu estou na sua casa, pela tecnologia. Amém. E graças a Deus pela tecnologia, eu creio que isso veio do Senhor. Amém. Deus permitiu essa invenção e essas descobertas na tecnologia para um tempo como este. Amém. Mas olha, fisicamente estou ausente. Amém. Mas escute isso. Se nós pastorearmos no natural, nós ficaremos confinados aos sentidos. Amém? Até no aconselhamento não podemos ficar confinados nos sentidos. A Bíblia fala em Isaías 11 sobre Jesus, que ele não julgaria baseado naquilo que veria, e nem por aquilo que ouviria. E eu sempre falo com os pastores e líderes para, quando aconselharem, de sempre estarem sensíveis ao Espírito. Assim devemos pastorear. E eu falei isso com os pastores, que nós precisamos pastorear vocês no Espírito. Mesmo estando ausente no corpo, na carne, ainda podemos pastorear você e orar por você no Espírito. E quando você está em oração, você entra então numa dimensão que não está confinada ao espaço. Você entra numa dimensão de tempo que na verdade é fora do tempo. Porque Deus pode até alcançar a outra parte do mundo e tocar em você, enquanto eu oro, confinado dentro do meu quarto. É o Senhor do tempo e do espaço, mais uma vez. Olha bem, em oração podemos viajar milhares de milhas. Através da oração podemos tocar no céu. Amém? Através da oração podemos até mesmo ir no profundo do coração do homem, que a Bíblia diz que a palavra de Deus faz. Ela divide alma e espírito, juntas e medulas. Nós podemos orar por cura, podemos pedir por milagres para qualquer área da sua vida, sem ter que estar lá fisicamente. Isso não é lindo? E este verso me trouxe muito encorajamento quando eu já estava praticando isso. Não é que Deus me deu este verso e eu me animei, mas Deus confirmou comigo me dando este verso para dizer que é assim que deve ser feito. Pastorear é algo sobrenatural. Amém? Então confie em mim que agora mesmo os nossos pastores estão orando por você. Estamos orando por você e orando guiados pelo Espírito e orando por algumas áreas da nossa igreja que sabemos que precisam de oração. E até mesmo indivíduos que o Senhor coloca na nossa mente e coração. Amém? Então saiba disso, você é amado, você tem sido alimentado e pastoreado, até durante esse tempo, exceto não estarmos juntos fisicamente. Amém? Mas estamos no Espírito. E Paulo disse que pelo Espírito, ele contemplava a sua boa ordem e a firmeza da fé deles em Cristo. Glória a Deus. E eu sinto no meu espírito que é momento para nós ouvirmos esta palavra. E o Senhor me falou isso e eu estava meio lutando contra esta palavra que você vai ouvir hoje, mas é uma daquelas mensagens que você não quer pregar com medo de às vezes ser mal interpretado. Mas o Senhor falou comigo que muitas pessoas não conseguem orar sem algum tipo de reserva, sem dúvidas. Ainda tem dúvida no coração, ainda tem aquela voz que diz para elas, você não deve orar assim. Citando até o Salmo 91. E até vozes agora mesmo dizendo que
Tem muita gente profetizando o Salmo 91, mas nós temos que ser verdadeiros, temos que ser reais. E eu quero falar dessas coisas e também olhar nas Escrituras, porque o Senhor me falou que Ele quer que eu pregue isso, e Ele disse que eu quero que os meus filhos estejam firmes e que eles saibam que eu os amo, e eu quero que eles, todos eles, prosperem. E eu quero que eles sejam protegidos durante esse tempo. E eu quero que eles tenham boa saúde. Amém? Vamos olhar 3 João, capítulo 1, verso 2. Aqui diz, amados, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Olha, o apóstolo João não queria mencionar alguma coisa que não fosse da vontade de Deus. Deus não permitiria esta declaração ser colocada nas Sagradas Escrituras se não fosse inspirada. Toda Escritura, a Bíblia diz, toda Escritura é divinamente inspirada. Amém? Pelo sopro de Deus. Amém? E eu creio que não somente a ideia de qualquer assunto que tenha sido inspirada, mas eu creio na plena inspiração das Escrituras. Eu creio que até as palavras foram inspiradas por Deus. Então eu creio que, se João está expressando algo de coração, que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, mas não é da vontade de Deus, é só um desejo de João, então não estaria nas Escrituras. Porque nas Escrituras, João ou Pedro ou Paulo eram só secretários. Eram secretários, eles só escreviam aquilo que o Espírito Santo ditava e também soprava neles para escrever. Até as palavras são inspiradas. Por exemplo, no livro de Gálatas, Paulo começa a discutir e falar de uma letra. Ele disse que a promessa foi feita à sua semente singular e não às sementes plural. E Paulo usa o argumento e não é as sementes como a geração de Abraão, a sua descendência, ou seja, os seus descendentes, o povo judeu, ele não está falando de sementes ali, mas a promessa foi dada à sua semente singular. E Paulo discute baseado em uma letra. Amém? Sem o S, no nosso idioma falaríamos que aquela semente é Cristo. Amém? Então até uma letra mesmo foi inspirada por Deus. Certa vez Jesus falou aos saduceus que não criam. Aquele grupo não cria na ressurreição dos mortos e Jesus disse a eles, olha, vocês erram não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. E Jesus disse a eles, Deus disse, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E naquela época, Abraão, Isaque e Jacó já tinham até morrido e estavam com o Senhor. E o Senhor ainda usou este verbo, eu sou, só uma palavra, sou. Ou seja, ainda sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Quer dizer o quê? Que Abraão, Isaque e Jacó estão vivos em algum lugar. Amém? Porque Deus disse, eu ainda sou o Deus deles. Amém? Ainda estão vivos. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Amém? Ele falou isso. E perceba que os saduceus nunca falaram alguma coisa dizendo, você não pode discutir um argumento só com uma palavra? Você não sabia que as Escrituras são inspiradas só nas ideias, não palavra por palavra? Sabe por quê? Eles sabiam, até naqueles dias, que as Escrituras eram inspiradas. Amém? Então, João disse, amados, agapitós. E quem melhor do que João, o apóstolo do amor, que sabia que ele era amado profundamente pelo Senhor? Ele se chamava do discípulo que Jesus amava. Então Deus o usou para expressar a sua vontade a nós. Amados, desejo mais do que tudo. Tem uma versão que diz mais do que tudo. E nessa versão diz eu desejo. Olha bem, esta palavra pode ser usada como oração no grego ou também pode ser desejo. É usada para ambos. Por exemplo, essa palavra é usada em Tiago quando diz confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros e não desejar para que todos sejam curados, mas orar. Então aqui pode ser orar. Eu desejo ou eu oro para que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Olha, essa prosperidade, algumas pessoas dizem que é um tipo de desejo para que você tenha uma viagem tranquila. Sabe quando falam de prosperar em termos de emoções e eles querem limitar a uma ou duas áreas somente. Ok, mas prosperidade também é usada em 1 Coríntios 16, quando diz, ora, quanto à coleta que se faz para os santos, está falando de ofertas para os santos. Paulo disse, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, no domingo,
Como nós fazemos? Cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade. Essa palavra prosperidade é a mesma palavra usada no grego em 3 João 2. Eu desejo que te vá bem, é a mesma palavra. Então, prosperidade aqui, e de fato, neste verso, João diz, eu oro que prosperes em quantas coisas? Todas as coisas, no grego, no passado. Em todas as áreas específicas e também em todas as áreas, em todas as partes específicas. Amém? Que te vá bem e que tenha saúde. Tenha saúde, como vai bem a tua alma. E algumas pessoas dizem, tá vendo, a alma tem que prosperar, como se a alma de ninguém prosperasse. Mas aqui está dizendo o seguinte, é Deus falando, a sua alma prospera, porque você ouve a palavra, você é um crente, e também porque você presta atenção, não quer dizer que você é perfeito, não quer dizer que precisamos ter um tipo de santidade perfeita, então Deus diz a sua alma prospera, não. Se você ler este verso, você vai ver que é uma característica, isso foi dado a todo crente, a sua alma prospera. João disse, olha, a sua alma prospera, você agora é a justiça de Deus em Cristo. Quando Deus olha para você, Ele te vê justo em Cristo, santo e inculpável em Cristo. É assim que Deus te vê, mas agora o nosso comportamento não está perfeito, é uma jornada para nós, amém? Mas você nunca julga a sua posição pelo comportamento. Você julga o seu comportamento pela posição. A sua posição é, Deus te fez justo em Cristo na cruz. Deus fez com que Jesus, que não tinha pecado, ser pecado por nós, para que nós sejamos feitos a justiça de Deus nele. É a nossa posição, amém? Nós somos isso aos olhos de Deus, amém? Mas você vai ver que muitas pessoas ignoram a posição e dizem é importante se comportar devidamente, se comportar, mas o fato é que você julga a sua posição baseado no seu comportamento e quando você não comporta bem, então você diz que naquele momento você não é justo, ou então você fica consciente de que você errou e que você não pode orar da forma, deseja orar com ousadia e com fé, porque você acha que o seu comportamento afetou a sua posição. E amigo, você entendeu tudo errado. Deus quer que você julgue o seu comportamento pela sua posição. Amém? Não julgar a sua posição pelo comportamento. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Obrigado, Jesus. Então Deus está dizendo que a sua alma prospera porque você é um filho de Deus. Amém? E Deus diz, quero que saiba disso. Orem uns pelos outros para que vocês prosperem em todas as coisas. Estou orando por você, igreja. Quando eu recebi essa revelação do Senhor há um tempo atrás, eu tenho orado por todos vocês para que Deus te faça prosperar em quantas coisas, todas as coisas, é o que eu estou orando, em tudo na vida. Não só nas finanças, em todas as áreas, no casamento, no relacionamento com os filhos e também nos seus relacionamentos sociais e prospere em todas as coisas. E não só isso, mas tenha saúde. Tenha saúde, eu oro para que você tenha saúde. Esta é a vontade de Deus. Como vai bem a tua alma? Então é Deus falando. Ele quer estas áreas prósperas e com saúde, seguindo a prosperidade da sua alma. Como te vai bem na alma, porque isso já foi dado. Porque você sendo crente, a sua alma vai bem, amém? É Deus dizendo, eu desejo de todas as formas e oro acima de tudo. E precisamos orar isso. Às vezes pensamos assim, porque algo é da vontade de Deus, não temos que orar para que isso aconteça. Porque Deus quer assim. Jesus morreu para dar isso para nós. Então já sabemos, amém? E tudo já foi feito, não temos que orar. Mas se olhar as Escrituras, orar é algo que você não só ora para que algo aconteça, porque alguns pensam que Deus deve ser convencido a fazer algo bom. Precisamos orar então para dar razão para Deus, para fazer algo bom. Amigo, isso não é oração. A oração, na verdade, é se alinhar e declarar a tua vontade seja feita na terra como é no céu. A vontade de Deus já é feita no céu. Se você for no céu, agora mesmo, não vai ter o vírus do Covid-19. No céu, não existe doença nem enfermidade, por isso não tem hospital no céu. Não tem escassez, não falta nada, não tem pobreza. Amém? No céu. Mas, olha, amigo, no céu, que é um padrão, e Jesus disse que seja feita a tua vontade na terra, como é no céu. Esta é a medida, a vontade como é feita no céu e não como é feita no Japão ou então uma nação que é próspera ou algo assim. Ele disse como é no céu. Devemos orar assim, amém? É a vontade de Deus para nós. Amém? E devemos orar, Pai nosso que estás no céu, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na minha vida e na vida da minha família. Tua vontade seja feita
na terra, nas nossas vidas, como é no céu. E o que é isso? Existe doença no céu? Não. E se você está doente e está pedindo a vontade de Deus na sua vida, você está declarando que no reino de Deus há cura. Amém? Você está declarando saúde para si mesmo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. E aqui é onde o Senhor falou que eu devo pregar isso, porque existem vozes hoje que já estão na terra por muito tempo e vão dizer que este é o povo que crê na teologia da prosperidade. Viu como isso pode parecer ruim? Teologia da prosperidade. Porque em vez de usar a palavra provisão, usam a palavra prosperidade, porque isso então vai ser condenado como uma falsa teologia. Mas, na verdade, Deus quer que nós tenhamos saúde, Deus quer que prosperemos, Deus quer que tenhamos a provisão. Vamos falar assim, olha, amigos, Deus é contra a avareza. Deus é contra o amor ao dinheiro. Deus é contra a ganância, sermos miseráveis, avarentos. Amém? É por isso que Deus colocou na sua palavra os dízimos e ofertas, porque isto quebra todo o pensamento de cobiça, de avareza. Amém? Quebra isso. E também remove a raiz de todo o mal, que é o amor ao dinheiro. Não o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. Então, amigo, você não pode abençoar o pobre. E alguns dias eu estava olhando para algumas crianças que são pobres numa região das Filipinas, e a nossa igreja está envolvida. E, igreja, eu quero te dizer que você está ajudando, agora mesmo. Amém? Providenciando para aquelas crianças muitas toneladas de arroz, para aquelas crianças pobres vivendo nas favelas das Filipinas, um lugar chamado Tondo. Você está envolvida nisso, igreja, e por isso eu te digo muito obrigado. Agradeço por sua generosidade. Estamos procurando formas de ser uma bênção, não somente em Tondo, mas também em outras áreas onde estamos ajudando alguns pastores durante esse tempo. E isso é em todo o mundo inteiro. E estamos sempre procurando ser uma bênção. E não podemos fazer isso se não tivermos os meios, se não tivermos a provisão. Amém? E alguns falam então da teologia da prosperidade, mas na verdade as pessoas, quando oram para que Deus os faça prosperar, oram com reservas, porque não tem certeza que Deus quer isso. Dizem, Deus prospera os meus negócios, mas depois tem aquele pequeno tipo de sentimento, ou até mesmo um incômodo, um pensamento na sua mente que diz, Deus não quer que você prospere, e eles ficam provavelmente assistindo vídeos no YouTube ou ouviram uma mensagem de alguém dizendo a falsa teologia da prosperidade e ficam com dúvida. Então, amigo, tem algo sobre o reino de Deus. Ele opera pela fé, pela graça e pela fé. Ou seja, se você não usa a fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Na verdade, a Bíblia diz que tudo aquilo que não é feito pela fé é pecado. Então pense nisso, que essa seja a definição de pecado para a nossa vida, e pensamos nas coisas grandes como adultério, homicídio e coisas desse tipo. Mas a Bíblia diz que aquilo que não é da fé é pecado. E sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Então, como aquela mulher com fluxo de sangue. Se lembra da história? A Bíblia diz que tinha uma mulher com uma hemorragia de 12 anos e aquela mulher sofreu nas mãos de muitos doutores. E ela até mesmo piorou e, na verdade, ela gastou tudo que tinha e ficou pobre, gastou tudo que tinha e não melhorou, mas, na verdade, piorou. E a Bíblia diz que ela ouviu de Jesus. O que você acha que ela ouviu sobre Jesus? Quando ela ouviu de Jesus, ela ouviu de um Jesus que dizia, se não ser santo o suficiente, você não recebe cura. Se você não for perfeito, eu não posso abençoar sua vida. Ela ouviu isso de Jesus? Um falso Jesus, a Bíblia fala de que o diabo vai se apresentar nesses últimos dias como um anjo de luz. Não é? Fazendo as pessoas pregarem outro Jesus. Mas precisamos voltar a Mateus, Marcos, Lucas e João, os evangelhos, e ver todas as escrituras que são inspiradas para ver Jesus na Bíblia. O Jesus por quem eu e você nos apaixonamos, que primeiramente nos amou e se entregou por nós na cruz. Como é que você está vendo Jesus? Ela ouviu de Jesus. E seja, o que for que ela ouviu deu a ela fé, apesar do fato de que, de acordo com a lei, ela não poderia, de forma alguma, ficar do lado de fora, entre as pessoas. Amém? Parece muito com o vírus do coronavírus. E olha, ao mesmo tempo, esta senhora, a Bíblia diz aqui em Marcos capítulo 5, vamos ler. A Bíblia diz, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás e tocou na sua veste. Porque dizia, no grego, ela continuava dizendo, tempo imperfeito, ela continuava dizendo, se tão somente tocar nas suas vestes, ela disse, sararei.
e logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Amigo, perceba, a Bíblia diz que ela falava consigo mesma: se tão somente eu tocar nas suas vestes, se eu tocar na extremidade da sua veste, sararei. Ela não disse: eu talvez fique bem, eu talvez seja curada, quem sabe eu serei curada, quem sabe não. Não, eu serei curada. Foi uma declaração poderosa, foi uma declaração sem dúvida. Amém? Eu serei curada. Então o que ela ouviu de Jesus? Ela ouviu de um Jesus que queria curar, que queria usar o seu poder para o seu benefício, para o seu bem, para te ajudar, para te abençoar. Isso foi o que ela ouviu de Jesus. Amém? Olha, a sua revelação de Jesus não foi completa ainda. Amém? Muitas pessoas que vão a Jesus primeiramente, talvez tenham uma fé sobre a bondade de Jesus e o seu desejo de usar seu poder, mas não o conhecem pessoalmente. E ela foi por trás e recebeu a sua cura. Ela pegou aquela cura, certo? E se lermos, vamos ver o que Jesus disse. Aqui diz que a mulher ficou com medo porque Jesus sentiu o poder sair dele. Ele perguntou: quem me tocou? Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Olha, a tua fé, perceba, mesmo seu poder sendo liberado, ele não disse: meu poder foi que te salvou, minha graça foi o suficiente para você. Ele não disse essas coisas, ele disse: filha, olha, a tua fé te salvou. E olha bem a fé opera não quando olhamos para a nossa fé. A fé funciona quando vemos Jesus na plenitude da sua graça. Amém? Cheio de graça e de verdade, a Bíblia diz. Jesus, da sua plenitude todos recebemos. Cheio de graça e verdade. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A lei foi dada. Sabe, os 10 mandamentos foram dados de uma distância. Deus falou para o povo não se aproximar. Ele pôs limites no Monte Sinai. Amém? A lei foi dada. Eu posso te mandar para entregar uma boa comida. E de fato nós mandamos uma comida boa para um dos nossos pastores, para que ele comesse. Amém? Então podemos entregar algo para alguém, certo? Através de entrega. Amém? Especialmente agora neste tempo. Mas isso não é nada pessoal. Estamos esperando aquele dia quando vamos estar juntos, para estarmos em pessoa aí. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Vir em pessoa e dar de uma distância muito diferente. A lei foi dada por um servo. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A lei diz: não, não, não. A lei diz: eu quero, eu vou, eu faço, eu vou. Amém. A lei diz, na essência, a lei diz: eu não me esquecerei dos pecados, mas visitarei os pecados até a 3ª e 4ª gerações. A graça, do outro lado, diz: dos seus pecados não me lembrarei mais. Amém? Os seus pecados e transgressões não me lembrarei nunca mais. Nunca mais quer dizer que havia uma época no Antigo Testamento, sob a lei, que Deus lembrava do pecado das pessoas e visitava os seus pecados como um juiz para julgar os pecados até a 3ª e 4ª gerações, mas nunca mais. Por quê? A cruz mudou tudo. Deus amou o mundo de tal maneira que Deus não queria mostrar aquela parte. Ele não queria, sabe, mas ele era o juiz. Mas essa não é a sua essência, ele é amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. É como hoje, se você for a um juiz, não é? Um bom juiz não tem um coração em fazer todo aquele julgamento, especialmente quando ele tem que mandar alguém para a morte. Eu não creio que um bom juiz se alegra com isso. Mas ele tem que fazer uma declaração, um decreto baseado na lei. Amém? Se ele não conseguir manter a lei, todo o universo vai acabar. Estou falando de Deus. Se Deus não é um Deus de palavra, não é um Deus justo, não é um Deus de justiça, amém, o universo todo vai acabar. Não é? E a anarquia vai reinar. Foi o que aconteceu quando o diabo se levantou contra Deus e Satanás sabia que Deus é um Deus de justiça, um Deus de ordem, um Deus que é santo e justo, mas o que Satanás não entendia é que Deus, na sua essência, é amor. Em Miqueias, capítulo 6, e diz assim: ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti.
senão que pratiques a justiça e ames a benignidade. A palavra benignidade aqui é a palavra hased, que é graça, e que andes humildemente com o teu Deus. Então vemos aqui o que Deus requer de cada um de nós, homens, senão que pratiques a justiça. E tem uma outra versão que fala o seguinte, que faça a justiça. É o que está também no original hebraico, aqui em Miqueias 6, e amar a bondade, misericórdia ou graça, porque aqui é usada a palavra hased, e essa palavra sabemos que é graça. Graça, hased, amar, hased. Olha, escute bem isso, todos nós que somos líderes devemos tomar decisões, e às vezes tomamos decisões que não nos orgulhamos e não queremos tomar essa decisão, mas temos que ir. Se alguém abusa de outro, temos que denunciar. A pessoa abusa constantemente e não quer responder a nenhum aconselhamento e também não deseja se arrepender dessa prática e constantemente fere outra pessoa. Vamos denunciar. Amém? Vamos denunciar. Vamos fazer isso. Nós vamos fazer aquilo que é certo, executar a justiça para proteger as pessoas envolvidas. Amém? Então, essas decisões são feitas com justiça porque devemos fazer isso. Amém? Mas, quando nós vemos pessoas indo para um tipo de prisão, até mesmo um juiz, um bom juiz, vai executar a justiça, suas mãos vão executar a justiça, até um bom líder. Ele executa a justiça, mas o seu coração sempre ama hased, ele ama a graça, ele ama a bondade, ele ama misericórdia. Amém? Que sejamos líderes cujos corações amam sempre a graça. Queremos mostrar a graça, mostrar a misericórdia, mesmo que às vezes tenhamos que executar justiça. Amém? Amém? Glória a Deus. Então Deus é assim, Deus tem que executar justiça, mas Deus diz até nas Escrituras, em Isaías, diz que a ira de Deus é algo estranho. Para Deus, isso não é dele mesmo. Sim, ele tem ira, mas você não vai ver nas Escrituras, ele é rico em ira. Mas é sempre Deus rico em misericórdia. Ele é assim porque ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse Deus amou tanto você e eu até quando não importávamos com Deus, não pensávamos em Deus. Amém? Alguns de nós nem criam nele, na sua existência. Mesmo assim, Deus nos amou. E Deus enviou o seu Filho. Nem pediu a nossa permissão. Deus nos amou e enviou o seu Filho para morrer por todos nós naquela cruz. Amém? Aquele que é o perfeito amor. Amém? Veio aqui o amor encarnado. Amém? O Verbo se fez carne. E nós pegamos aquele que não fez nada de errado, que saiu fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo. A Bíblia diz que até Pilatos, que teve que dar uma sentença com medo dos judeus, naqueles dias, na verdade ele disse o seguinte: eu não vejo erro algum neste homem. Aquele que traiu Jesus, Judas, por 30 moedas de prata, com sua própria boca confessou, jogando o dinheiro no chão e disse: eu traí sangue inocente. Amém? O centurião que viu tudo o que aconteceu na cruz, quando Jesus clamou bem alto, e a maioria das vítimas de uma crucificação não tem nem fôlego quando está pendurado daquela maneira, por muitas horas, não tem nem fôlego. Mas a Bíblia diz que no final Jesus clamou com voz alta e forte. Ele foi perfeito até o final. A morte não o venceu e ele morreu. Ele não sucumbiu. Ele deu, entregou o seu espírito. A linguagem de Mateus diz: Jesus se preparou para a morte e gritou: está consumado! E Pai, em tuas mãos, entrego o meu espírito. E ele liberou o seu espírito, como um rei faria. Aleluia, glória a Deus. E este maravilhoso Jesus, quando morreu na cruz, Deus nos amou tanto que pegou os nossos pecados e também as nossas doenças, como diz em Isaías 53 e Mateus 18. Ele tomou as nossas doenças e as carregou no seu corpo naquela cruz. E ele limpou todos os nossos pecados. Então hoje, Deus não está só satisfeito, mas ele foi glorificado pelo que Jesus fez na cruz. De maneira tal que a Bíblia nos diz que o que restou é muito mais, muito mais, muito mais. Não foi só pagamento da dívida, mas na verdade nos encheu das bênçãos e da bondade de Deus que de outra maneira nós nunca poderíamos receber. Não é, por exemplo, como um ladrão que entra na sua casa, amém, e não denunciá-lo. Isso é misericórdia, ok? Deixá-lo ir embora, isso é misericórdia. Mas fazer dele o seu filho adotivo,
adotá-lo na sua família e dar para ele direito a toda herança e também privilégio e todas as bênçãos da família. Isso é incrível, isso é a graça de Deus, igreja. Aleluia! Este é o nosso Deus. E escute isso. Voltando ao que estávamos falando, Ele quer que você prospere. Ele quer que você tenha saúde. Mas olha, ouvimos vozes que dizem, você tem que ter cuidado com essa teologia. Não, tenha cuidado com cobiça. Tenha cuidado para não ser avarento. Tenha cuidado com o amor ao dinheiro. E você pode ter amor ao dinheiro sem dinheiro no bolso. Mas pensa no dinheiro o dia inteiro. Não é? Não estou dizendo que os ricos são generosos ou são maus. Não generalize assim. E não quer dizer que os pobres não têm amor ao dinheiro. Você não pode falar isso. Na verdade, quando você não tem algo, você pensa muito naquilo. Amém? Você deseja aquilo. Então, amigo, Deus quer que você prospere porque é uma prosperidade com propósito. Amém? Deus quer que você tenha saúde porque Ele quer que você cumpra o seu propósito por causa de todos os dons que Ele colocou na sua vida e o seu chamado. Desde que você estava no ventre da sua mãe, Ele quer que você cumpra. Ele não quer que você morra antes da hora e depois você vai para o céu e Deus pergunta o que você fez com o seu chamado. Você não vai dizer como o apóstolo Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Você não vai dizer isso, certo? Mas amigo, estas vozes começam a falar tudo isso e as pessoas ficam com reservas no seu coração de crer em Deus e orar para que isso aconteça. Ok? É como quando Jesus foi até um leproso, você se lembra disso? Um leproso, a Bíblia diz, foi até Jesus e disse, Jesus, se tu queres. Então, ele sabia que Jesus podia curá-lo e por isso ele disse, se tu quiseres, tu podes me curar. Não duvidou do poder de Deus, mas duvidou da sua vontade. Amém? E temos essas ideias imperfeitas sobre o Senhor e precisamos de ensinamentos alinhados com as Escrituras? Amém. E até o argumento de que o Senhor quer curar ou não, podemos decidir isso de uma vez por todas. Olha, por um momento, não vamos falar de pessoas que não foram curadas, ou pessoas que morreram e hoje estão com o Senhor, eu mesmo já perdi pessoas amadas na minha vida. Você sabe quando o Andy e eu perdemos o nosso bebê que estava no ventre? Olha, doeu, foi doloroso, amém? Mas eu ainda prego que Deus cura, eu ainda prego que Deus restaura, amém? Eu ainda prego que Deus é bom, que Deus é um Deus que sempre está com o seu coração cheio de compaixão, como um pai que se compadece do seu filho. O Senhor compadece e tem misericórdia e compaixão pelos seus filhos. A palavra ali é tão linda. O Senhor é misericordioso e gracioso e compadece. Essa palavra é como uma mãe que tem o seu filho ainda no ventre. É uma mãe que ama o filho que está no ventre. E o amor de Deus é maior do que o amor de mãe. Mas, amigo, se você continuar ouvindo estas vozes que sempre estão dizendo teologia da prosperidade, você não vai ter confiança ao orar, porque estas palavras causam um distúrbio em você. E vão dizer, e Paulo? E aqueles mártires que sofreram? Certo? Olha, na próxima mensagem, assista, porque na próxima mensagem eu vou falar alguns assuntos que envolvem os mártires, que fala de Paulo. Amém? E a Bíblia fala de sofrimento, mas precisamos entender isso corretamente. Amém? Mas o fato é que, quando você lê 3 João 2, pergunte a si mesmo, isso é Escritura? Isto é, as Sagradas Escrituras? Amém? E Jesus veio curando a todos. Ali diz todos. Amém? Olha este verso em Marcos, capítulo 6. E diz aqui, onde quer que entrava, ou em cidades, ou aldeias, ou no campo, apresentava os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar, ao menos na orla da sua roupa. E todos que lhe tocavam, saravam. Quantos? Todos. Olha, ele não curou todos os enfermos de Israel naquela época, porque nem todos foram a ele. Mas a Bíblia diz que todos os que tocavam nele, ali diz todos que confiaram nele e foram a ele, porque sabiam que ele os amava e eles sabiam que ele usaria o seu poder para eles. E todos os que lhe tocavam saravam. Amém? E também, Atos 10, 38 diz, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Então, aqui vemos Jesus curando a todos os oprimidos, onde ele andava. E o contexto aqui fala daqueles que foram a ele. Ou ele ia até eles.
Amém? Mas ele não curou a todos só movendo a sua mão, e todos eram curados em Israel, não. E nós também não podemos salvar pessoas, amém, da destruição eterna, amém, aqueles que não creem em Jesus e na sua graça. Tem pessoas que participaram, por exemplo, de uma cruzada do Billy Graham. Se você teve o privilégio de participar de uma delas, era uma atmosfera muito incrível. Dava para sentir o amor de Deus em todo lugar. Eu lembro quando eu era jovem e eu participei de um dos seus cultos, naquela época em uma determinada cidade, e Billy Graham estava lá, e olha que alegria, uma alegria grande estar naquele lugar, um privilégio, amém? Mas olha bem isso, muitos foram ali aceitar a Jesus naquela noite, mas também tinha muitos que eu conhecia pessoalmente, que não foram lá na frente, e não aceitaram a Jesus. Isto quer dizer que porque muitos não foram salvos, muitos foram salvos, mas também nem todos receberam a Cristo. Amém? Nem todos aceitaram o convite de salvação. Isso quer dizer que não era da vontade de Deus? Não, as Escrituras nos falam claramente, que Deus não deseja que alguém pereça. Amém? Mas Deus está esperando. Amém? Ele é longânimo, ele é paciente, a Bíblia nos diz. Amém? Ele crê que a sua bondade, quanto mais falarmos dela, quanto mais pregarmos que Deus ama você. Amém? E quanto mais falarmos disso, e você testifica disso para os seus amigos e colegas, e para os familiares. Amém? Quanto mais você fala para eles, ei, vocês precisam assistir o culto todo domingo, convide um amigo, tenha esse espírito evangelístico, amém? Glória a Deus, amém? Isso é uma das coisas mais interessantes que Deus nos dá, Ele nos deu essa missão, de ir ao mundo e pregar o evangelho, o que é melhor do que o Senhor do tempo e do espaço agora, ultrapassando o tempo, ultrapassando o espaço, e alcançar mais pessoas. O nosso programa está alcançando muitas pessoas, e por que você não convida um amigo para o próximo domingo? Amém? Assistir o programa com você. Vamos fazer um convite para você, e você vai poder fazer o download e enviar para o seu amigo e convidá-lo. Amém? Convide pessoas que você não tem proximidade, porque talvez seja o seu cabeleireiro, ou talvez uma pessoa que faz as suas unhas, ou uma pessoa que você não tem muito contato. Convide-os para que assistam. Eles serão transformados. Amém? Porque você se importou com eles e os convidou. Glória a Deus. Amém? Então, só porque nem todo mundo foi salvo em uma cruzada evangelística, não quer dizer que não é da vontade de Deus. É como nós oramos pelos enfermos. Muitos são curados. Temos vários testemunhos, e eu vou falar de alguns deles também, quando o Senhor me der a direção. E temos tantos testemunhos aqui, mas tem aqueles, as pessoas que falam mal da prosperidade e tentam distorcer a palavra de Deus, fazendo isso parecer ruim, a teologia da prosperidade. Eles usam este argumento: muitos não são curados, nem todos são curados. Olha, eu não posso falar daqueles que foram para a cruzada do Billy Graham e saíram sem receber a salvação. Eu não falo sobre eles, muitos não foram salvos. Eu me alegro pelo fato de que muitos foram salvos, porque Billy Graham foi naquela cidade. Amém? E pregou o evangelho de Jesus Cristo. Me alegrei com isso. Por que você não se alegra com isso? Amém? Glória a Deus. É o que falam, amigos. E pode ter uma escritura na sua mente, porque eu estou falando sobre isso. E tem alguns textos que você pode indagar. E o apóstolo Paulo, ele sofreu, como eu disse. Falarei disso nas próximas mensagens. Continue assistindo. Mas por agora, você precisa saber sem dúvida. E se você tem dúvida no coração, você ora: Deus, me dá prosperidade neste negócio agora. E você diz: Senhor, é lógico que você deve pedir ao Senhor a direção antes de entrar em qualquer negócio, em qualquer investimento. Consulte ao Senhor, e se você sabe que é a direção de Deus, ore para que Deus possa te prosperar. Amém? Você não pode dizer: se Deus quer me prosperar, vai me prosperar. Ore para que isso aconteça. 3 João 2 diz: eu oro para que prosperes em todas as coisas e tenha saúde. Mesmo sendo a vontade de Deus, você deve pedir para você e para sua família, para seus filhos, suas filhas e para o seu cônjuge. Ore para que isso aconteça, ore pelos amigos, peça isso, para que isso aconteça com eles, amém? Olha, temos essa ideia de que se é da vontade de Deus, não precisamos orar. Lembra de quando os filhos de Israel foram levados ao cativeiro da Babilônia? Antes de eles serem levados para o cativeiro, Jeremias, o profeta, profetizou antes do cativeiro que eles ficariam no cativeiro somente por 70 anos. Olha, Daniel, quando viu que 70 anos estavam acabando, e Daniel já estava com uma certa idade,
Daniel mesmo orou, mesmo ele sabendo que os 70 anos acabaram. Ele orou. Ele orou para o seu povo ser liberto e voltar para sua terra. E voltar para a terra dos seus primeiros pais. A terra que mana leite e mel, como Deus prometeu. Ele orou para isso acontecer. Ele não só disse, sabe? Jeremias profetizou, Jeremias era verdadeiramente um profeta. Suas palavras se cumpriram, eu não tenho que orar. Amém? Então ore. Amém? Você está agora à direita de Deus Pai em Cristo Jesus. A sua posição, e olha, eu digo isso com muita reverência, é de até influenciar Deus. Você pode até falar para Deus, Senhor, faça isso acontecer. Amém? Amém? Olha, se você pensar, tem coisas que não estão na vontade geral de Deus até, mas você pode pedir para Deus porque você tem o favor de Deus. É como um pastor com as suas ovelhas, todas elas comem daquele mesmo pasto verdejante, mas tem algumas que ele carrega e dá alguma coisa especial. Coisas especiais que as ovelhas comem não dá para todo mundo. Por exemplo, quando Jesus andou sobre as águas e os discípulos estavam no barco com medo e pensavam que era um fantasma, ele disse, sou eu. Quando Pedro viu que era o Senhor, o que ele fez? Alguém poderia ter falado também, mas foi Pedro quem falou e disse, Senhor, se é o Senhor, manda-me ter contigo. E o Senhor disse, legal, Pedro, venha. Ele não falou isso. Ele disse, venha. Certo? E Pedro saiu do barco e começou a andar nas águas até a direção de Jesus. Pedro fez algo que pessoalmente ele pediu. Deus não tinha prometido isso na sua palavra, nem no Antigo Testamento. Não tem nada que diz você vai andar sobre as águas. Amém? Tem uma promessa que as águas não vão te afogar. Mas Pedro teve esse desejo de estar com Jesus. Jesus disse, vem. Foi um pedido pessoal, Jesus disse, vem. Então Pedro tirou seus olhos de Jesus e ele olhou para aquele vento forte e olhou para as ondas altas e ele disse, isso não é normal, o que eu estou fazendo? Ele tirou os olhos de Jesus e começou a afundar. E o Senhor o alcançou e o levantou. E o que Jesus falou para Pedro? Pedro, por que duvidaste? Por que duvidaste? Olha, quando tira os olhos de Jesus e olha para as circunstâncias, Jesus chama isso de dúvida. Amém? E quando Jesus falou, vem, todo o poder está naquela palavra, vem. Amém? Se Jesus falou, vem, não quer dizer, afunda. Amém? Jesus tirou os olhos de Jesus e começou a olhar ao redor. É como algumas pessoas dizem, você tirou os olhos de Jesus, você tem que ser verdadeiro, tem que ser real. E escuta coisas assim. Olha, eu quero ser real, irmão, eu quero ser real, mas olha, ser real de acordo com Deus. Amém? Por exemplo, ser real agora é uma desculpa que usamos para ficarmos sofrendo com depressão, com medo. Sim, existe o medo e tudo bem se você está com medo, mas eu não acho, amigo, que o Senhor quer que você haja com medo. Amém? O medo é até mesmo um pecado na Bíblia. Olha, e eu acho até mesmo que você pode dizer que está com medo, mas olha, não permita que ele controle a sua vida. Amém? Você pode dizer que está deprimido. Amém? Mas saiba que mesmo deprimido, Deus não vai te abandonar. De fato, recentemente eu preguei uma mensagem, há pouco tempo atrás, em uma das minhas mensagens falei de Elias. Foi quando ele estava bem forte na fé. Amém? Deus até usou pessoas para o alimentar, como a viúva de Sarepta. Amém? Deus usou aves que traziam comida. Isso quando ele estava firme na fé, certo? Mas quando ele ficou deprimido, lembra? Ele ficou deprimido e fugiu de Jezabel? O Senhor mesmo, a Bíblia diz o anjo do Senhor, mas isso é uma aparição de Jesus Cristo. O anjo é sempre o Senhor Jesus. Amém? Ele mesmo o alimentou quando ele estava deprimido. Olha, Deus não te abandona porque você está deprimido. Mas falar, você tem que ser verdadeiro, continue deprimido. Amém? Isso tem que ser real, irmão. E alguém fala da fé e alguém diz, você tem que ser real, tem que ser verdadeiro. Estamos nos rendendo a essas forças. E quer saber de algo? Estamos tirando os olhos de Jesus e olhando para as circunstâncias. Olha, essas pessoas vão até Jesus com dúvida. Olha, Jesus levantou Pedro e disse, Pedro, por que duvidaste? Eu acho que essas pessoas iriam até Jesus e iriam dizer assim, seja real, Jesus. Olha essa tempestade. Esse vento está soprando forte. Tem que ser real, Jesus. Tem que ser verdadeiro. Não, amigo. Não estamos negando que essa tempestade está forte. Não estamos negando que o coronavírus existe. Não estamos negando isso. Mas não tiramos os olhos de Jesus. Amém? Amém. Ele é mais forte do que a tempestade. O Senhor Altíssimo está acima das águas. Amém? Reconheça o problema.
Como Davi fala nos Salmos, ele reconhecia o problema e depois, momento selá, mas eu confio em ti. Tu és o que levanta a minha cabeça, amém? Ainda que eu esteja cercado pelos inimigos como estamos agora por esse coronavírus, o Senhor vai me dar a vitória, amém? Eu irei para a rocha que é mais alta do que eu, amém? Glória ao nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Olha bem, dizem que temos que ser verdadeiros. Se estivessem nos dias dos 12 espias que Moisés enviou para espiar a terra, e a Bíblia diz que eles voltaram, e olha só o que 10 deles disseram, que havia gigantes na terra, e as muralhas eram grandes e espessas, e eles eram como gafanhotos aos olhos dos gigantes. Só 2 deles, Josué e Caleb, falaram, somos capazes de possuir a terra. Amém? Olha o fruto dessa terra. O cacho de uvas era grande. Amém? Era do tamanho de uma bola de futebol, era tão grande que eles colocaram numa vara para 2 homens carregarem. Amém? E esse é o símbolo hoje do turismo de Israel. E esses 2 tinham espírito de fé. Olha, eles não estavam sendo reais, eles estavam negando que as muralhas eram grandes, que havia gigantes, que eram os filhos de Anaquim, que eram altos, e eles eram pequenos em comparação. Eles negaram tudo isso? Alguém podia dizer, ei, Josué e Caleb, vamos ser reais, sejam reais. Não, a realidade deles era na verdade a promessa de Deus. O que Deus tinha falado. Tem que ser real, irmão. Seja real na palavra de Deus. Aleluia. Amém? Tudo bem se falar dos seus medos. De fato, se não reconhece as suas fraquezas, a graça não se manifesta. A minha graça te basta porque a minha força, meu dunamis, o meu poder se aperfeiçoa, não na sua força, mas na sua fraqueza. Então reconheça a sua fraqueza, amém? E nem tem que procurar muito para encontrar fraquezas. Amém? Você é só olhar para a vida, vai ver fraquezas. Amém? Mas essas vozes que vivem te falando, sabe? Você tem que ser natural. Seja como as pessoas do mundo. Amém? Está nos falando para abandonar a nossa herança. Somos um povo do sobrenatural. O nosso Deus é um Deus sobrenatural. O seu reino é sobrenatural. Mas estamos confinados ao tempo e espaço e nos tornamos pessoas conscientes da carne. Ou seja, andar na carne é, na verdade, ser um tipo de pessoa que decide ou opera de acordo com os 5 sentidos. Se eu não ver, eu não vou crer. Bem, amigo, você vai perder muito com isso. Amém? Se eu não entender, eu não vou poder desfrutar disso. Se isso é verdade, você deve sair de toda a sala que tiver ar-condicionado. Nem todo mundo entende como o ar-condicionado funciona. Pela sua teoria, você não deve desfrutar do ar-condicionado, porque se você não entende tudo, você não pode desfrutar aquilo. É o que dizem, certo? Então, amigo, ignora tudo isso. Conheça a vontade de Deus para você. Deus quer que você prospere. Deus quer que você tenha saúde, assim como prospera a sua alma. Posso ouvir um amém? Amém. Não estamos negando o fato de que gigantes existem, de que o coronavírus está por aí, mas olhamos para o Senhor e no meio da tempestade sabemos que o Senhor é a resposta. Amém? Podemos até ter medo, mas olha para suas emoções como algo que vem como espectador. Não se deixe dominar por isso. Isso vem e passa, é como você sente a ira contra alguém. Não haja com isso. Amém? Olha isso chegar e depois veja passar. Mas diga a si mesmo, não é o que eu sou. Amém? Eu sou uma nova criatura em Cristo. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. O amor de Deus enche o meu coração pelo Espírito Santo. Amém? Mas você deve se permitir ser humano, sim, e ter esses sentimentos, mas não se renda a eles. Não permita que você se guie por eles. Aleluia! Glória a Deus! Olha, quero falar de um outro texto que vai te abençoar, que está exatamente em 1 Crônicas, capítulo 4, a história de Jabés. E foi Jabés mais ilustre do que os seus irmãos. E sua mãe lhe deu o nome de Jabés, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. Aqui diz que Jabés foi mais ilustre do que os seus irmãos. Temos que fazer essa pergunta. Por que ele foi mais ilustre? De fato, a sua história acontece em só 2 versos. Versos 9 e 10 de 1 Crônicas 4. Só isso. Então, por que ele foi mais ilustre do que os seus irmãos? A resposta tem que estar nestes 2 versos. Amém? Diz que a sua mãe o teve com dores, por isso chamou de Jabés. E Jabés em hebraico quer dizer justamente isso, dor, choro. Porquanto com dores o dei à luz, e por isso deu o nome a ele de dor.
Porque Jabez invocou o Deus de Israel, mesmo que o seu nome era Dor. Imagina a mãe chamando, Dor, vem aqui. Mas ele disse, mesmo que, sabe, isso é na verdade o que minha mãe me chama, o meu nome. Isso não vai ser o meu destino. Ele invocou o Deus de Israel, dizendo o seguinte, se me abençoares muitíssimo. E no hebraico, a palavra abençoar é usada 2 vezes aqui. Me abençoares muitíssimo, ou me abençoar de verdade. E meus termos ampliares. Será que isso é prosperidade? E meus termos ampliares. E a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido. E continua dizendo, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Meus amigos, uma oração simples. Mas se pensar nisso, essa oração, pelos padrões de algumas pessoas que se levantam contra esse tipo de verdade que estamos falando, parece um pedido carnal, mas a Bíblia diz que ele foi mais ilustre. Esta oração é uma oração que Deus a reputa como ilustre. Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Vamos ver essa oração que ele pediu. Deus pediu para ele o abençoar muito. Amém? A palavra barak é usada 2 vezes no hebraico. O abençoar muito, o abençoar de verdade. Ok? Podemos então pedir para Deus nos abençoar? Amém? E se eu não fizer essa oração pedindo bênção, eu não serei uma bênção. Se eu não for abençoado, eu não vou poder abençoar ninguém. Um homem não recebe nada se ele não receber do alto. Amém? Então ele pediu para ser abençoado, me abençoa muito. E não só isso, ele pediu, amplia meus termos. Olha, Jabez, por que quer ampliar os seus territórios? Você tem que ser humilde e agradecer por tudo que Deus tem te dado. Porque pedir para Deus ampliar os seus termos, pedir a Deus para ampliar os termos, era pedir a bênção. Isso era comum naqueles tempos. Amém? E que a tua mão esteja comigo, e que do mal eu não seja afligido. Que o mal não me aflija. Tem pessoas que se levantam até contra aqueles que tomam posse do Salmo 91. Dizem que quem toma posse do Salmo 91 estão errados. Mas amigo, olha, na verdade ele está dizendo, tomando posse do Salmo 91, ele está dizendo, não permita que do mal eu seja afligido. Mas tem uma outra tradução que diz o seguinte, que não me atinja. Eu creio que é a NVI, certo? Que não me cause dores. Me guarde do mal. Amém? Podemos orar para que Deus nos guarde do mal? Sim, até na oração do Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, perdoa as nossas dívidas como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória. Imagina, orar, Deus nos livra do mal. E temos essa ideia, sabe? O mal virá e não tem nada que você pode fazer. Talvez isso é de Deus, e Deus quer que você aceite. Não, amigo. Eu não estou dizendo que o crente não tem aflição. Na verdade, a Bíblia diz que quem vive piamente vai sofrer perseguição. E pelo que vejo na Bíblia, isso é o que Deus prometeu para aqueles que são crentes. Que eles vão passar por isso, vão experimentar isso. Vão experimentar perseguição. Mas Jesus também diz, bem-aventurados sois, quando vocês serem odiados e perseguidos, e mentindo disserem mal contra vocês, e levantarem falso testemunho por causa do meu nome. Alegrem-se e regozijem-se, porque escute, grande é o galardão de vocês no céu. Amém? E Jesus falou para pularmos de alegria quando formos perseguidos por causa do seu nome, porque somos crentes. Quando zombam de nós, nos perseguem, falam mal de nós só porque nós somos crentes. Jesus disse que temos uma grande recompensa, não só uma recompensa, mas grande recompensa. Pule de alegria, meu amigo. Aleluia, é o que ele disse. Amém? Olha, quando olhamos a oração de Jabez, a Bíblia diz que ele era mais ilustre do que os seus irmãos. Eu acho que é porque olhamos para o Senhor, quando falamos para todos, certo? Que Deus nos prometeu isso. Não falando de riqueza, porque falam mal da teologia da prosperidade e parece que é uma coisa muito ruim. O evangelho é muito mais do que isso, meu amigo. Quando falamos de saúde e provisão, tudo isso foi dado para nós na cruz. Sim, na cruz, a Bíblia diz que o Senhor Jesus tomou no seu próprio corpo as nossas enfermidades. Mateus 8,17 confirma isso. Ali diz, ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Citando Isaías 53, a obra de Jesus na cruz. Não somente ele se tornou oferta pelo pecado na cruz, mas certamente, e Deus colocou um certamente ali,
Ele foi ferido pelas nossas transgressões, não temos certamente ali, mas nós sabemos que ele realmente fez isso. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, ferido pelas nossas iniquidades, mas quando se trata de enfermidades, Deus colocou um certamente, porque eu creio que o Senhor sabia que as pessoas iam duvidar dessa área. Então ele disse, certamente, ele levou as nossas doenças e carregou as nossas dores. Confirmado em Mateus 8,17, no contexto de Jesus curando a todos que iam até ele, em Cafarnaum, e ali diz, para que se cumprisse o que Isaías disse. Ele levou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Amém? Então saúde faz parte da obra redentora de Cristo. Amém? Eu sei quando eu perdi o meu bebê que não tinha nenhum batimento cardíaco e eu e a minha esposa choramos. Não foi fácil, mas isso muda a palavra de Deus? Será que as nossas experiências anulam a palavra de Deus? Amém? Não, amigo. Pelo contrário, cremos em Deus por restauração. Não cremos que era vontade de Deus que isso acontecesse, não cremos nisso. Um dia eu vou ver meu filho, amém, que está crescendo no céu. Amém? Mas eu sei que tem um princípio de restauração. Quando você perde algo, amém, peça a Deus a restauração. E o nosso próximo bebê foi, na verdade, o Justin. E eu te falo que o Justin foi uma restauração 7 vezes mais. E isso é o que eu sempre falo para ele. Eu disse um dia, Justin, Deus nos abençoou muito. Sabe? Porque eu sinto de verdade que estou vivendo o céu na terra. Porque você está aqui. Amém? Ele sempre me faz sorrir todo santo dia. Ele é engraçado. Amém? Eu o amo demais. Ele definitivamente é uma restauração do bebê que perdemos, e nós não perdemos porque, na verdade, ele está no céu. Amém? Um lugar onde essa criança nunca vai sentir dor, nunca vai sofrer nenhum mal. Amém? Nunca na vida. E eu verei esse bebê um dia, glória a Deus. Mas, amigo, não fique pensando que, porque eu experimentei isso, eu jogo fora a palavra. Amém? Ou fico escutando vozes de pessoas que estão sendo governadas por suas crenças denominacionais em vez da palavra de Deus. É hora de nos levantarmos e crermos na palavra de Deus, crermos na bondade do seu coração. Amém? Descansar nos seus braços eternos. Amém? E crer que Deus quer para você aquela vida abundante. Jesus disse, eu vim para que tenhais vida e vida com abundância. Amém? Foi o que Jesus disse. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas eu vim, porque tu vieste, Jesus. Eu vim para que tenhais vida e vida com abundância. Amém? Eu sei que a vida não consiste de 2 ou 3 carros, ter 2 ou 3 casas. Eu sei disso. Eu sei que a vida, número 1, é ter paz com Deus na alma, sabendo que você agora é a justiça de Deus em Cristo. Os pecados foram removidos da sua vida. Amém, amém. Você agora é filho de Deus. Você é profundamente amado e altamente favorecido em Cristo. Isso, acima de tudo, é a maior bênção, mas começa aí, amém? Amém? Mas esse tempo presente, amém? Nós estamos falando do céu, mas e o agora e os dias atuais? Enquanto estamos aqui, Deus não quer que confiemos nele, que ele vai prover para nós? Ele não quer que confiemos nele? Não só providenciar somente o suficiente. A minha família pediu e recebeu só isso. Isso é egoísmo. Por que não pedir Deus mais para que você possa ser um canal de bênçãos? Amém? Não ser avarento, não ser cobiçoso ou ganancioso, mas ser um canal de bênçãos. Para muitos, amém? Glória a Deus. E não só isso. Se você estiver doente, você vai confiar em Deus. Amém? E como fez Jabés, invoque ao Senhor. Em nome de Jesus, todo dia. Amém? Creia em Deus. Isso deve ser diário, como por exemplo o pão nosso de cada dia. Você não pode dizer, bem no início de maio, e você começa a orar, Senhor, me dá o pão de cada mês. Não funciona assim. Tem que ser algo diário, porque Deus quer relacionamento. Então ore todo dia. Diga, Pai, nesse dia, me proteja com a minha família deste coronavírus. Amém? Tu disseste certamente, tu me livrarias do laço do passarinheiro e também da peste perniciosa. Amém? Isso está no Salmo 91. Então não permita que ninguém te roube de clamar por esse salmo. Ainda vale até os dias de hoje. Na verdade, o primeiro verso fala de uma realidade do Novo Testamento, porque aquele que assenta no esconderijo do Altíssimo é onde nós estamos assentados com Cristo. E termina assim, porque ele me amou, eu lhe salvarei e colocarei num alto
refúgio. Isto é a realidade da nossa vida. O Senhor nos colocou no alto refúgio porque fomos salvos, acima de todo principado e potestade, no Cristo ressurreto à direita de Deus Pai. É bom de vez em quando orar assim: Pai, eu e a minha família estamos no Cristo ressurreto e te agradeço, Pai, porque o Senhor nos colocou ali. Muito acima do vírus Covid-19, muito acima de doenças e enfermidades. Mas e se, Pastor Prince, eu contrair o coronavírus? Quer dizer que eu não estou na vontade de Deus? Não, amigo, não pense assim. Saiba que Deus quer te ver bem. Se você for infectado, creia que Deus vai te curar. E não permita que ninguém te impeça a crer nisso. Amém. Glória ao nome de Jesus. Eu quero terminar. E eu creio que você deve ter muitas perguntas que quer fazer. E no próximo culto, na próxima mensagem que eu vou pregar, você vai ouvir algo que Deus tem colocado no meu coração sobre sofrimento e tudo mais. E eu oro em nome de Jesus para que eu seja capaz de responder nas Escrituras, na Palavra de Deus, algumas perguntas. Mas, olha, amigo, precisamos meditar na palavra. Amém? Sabe, alguns estudos que fizeram nos mostram que quando você ouve uma mensagem, você assimila cerca de 10 a 20%. Só de 10 a 20%. Mas se você ler sobre aquele assunto, você assimila de 20 a 40%. E se você estudar esse assunto, você assimila de 40 a 60%. Olha, e se memorizar, você memoriza o assunto, você memoriza alguns versos daquela mensagem. Certo? As pesquisas dizem que você assimila de 60 a 80%. Mas sabe qual é a chave de ouro que te faz assimilar de 80 a 100%? Sim, é isso. Meditar. Meditar vai fazer você assimilar de 80 a 100%. Pega as palavras que eu falei agora e pergunte a si mesmo: isso está na palavra? Amém? Essa é a palavra de Deus? Deus disse que Jabez era ilustre. Será que é ilustre se eu fizer orações assim? Me proteger do mal, será que é ilustre? Jesus disse que devemos orar assim, então medite nisso. Faça perguntas para você mesmo assim. Amém? E assim vai meditar. E o que você sabe? Essa mistura entre o que você sabe que Deus prometeu e o que você está experimentando? Vamos então, de alguma forma, fazer sentido. Amém? Vai sair da sua mente e entrar no coração. E vai causar uma influência e também vai impartir fé a você e você vai andar na realidade disso. Meditar. Amém? Meditar na palavra. Mastiga isso, pense nisso. E olha bem, se tiver perguntas e você não tem respostas, ou as pessoas lançam dúvidas, e que tal aquilo e aquele outro, nunca permita que aquilo que você não sabe perturbe aquilo que você sabe. 3 João 2, 1 Crônicas 4, e o que Jesus fez em Mateus, Marcos, Lucas e João, ele sempre curava, ele não dizia: olha, hoje não é a vontade de Deus para você, espere um pouco. E alguém que era leproso ia embora, talvez algum surdo ia embora, uma criança enferma ia embora, nunca. Amém? Medite nisso. Glória a Deus, ok? E nunca permita que as pessoas tragam textos complicados para te roubar da alegria de escrituras que você compreende. Amém? Glória a Deus. Olhando para o Senhor Jesus, nunca o vemos decepcionar alguém. E olha bem, quando Jesus curava, olha em Mateus, Marcos, Lucas e João, ele nunca qualificava as pessoas antes de curá-las. Ele diria: todos vós, amém, que tendes sede, vinde a mim. Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Isso inclui todo tipo de doença, enfermidade sobre as pessoas. Vinde a mim. Eu sou a resposta, eu vos darei descanso. Amém? Ele não falava para aqueles enfermos nas montanhas da Galileia, perto do mar da Galileia: vocês que estão com algum problema no casamento, eu não posso liberar sobre vocês a cura até você ficar bem com seu marido. Então vocês se juntam aí e ficam aqui do lado. E aqueles que estão com falta de perdão no coração, você está sentindo a amargura agora e ainda não se livrou disso, eu não posso te curar. Então olha bem, fica ali naquele canto até resolver este problema. E você que não confessou o seu pecado, fiquem aqui deste lado, confessa os seus pecados antes que eu venha te curar. Jesus já fez isso? Ele nunca os qualificava. Sabe por quê? A graça é de graça. A graça é algo que Deus quer que você tenha. Glória ao nome de Jesus, amigo. Se isso te abençoou, eu oro em nome de Jesus para que você compartilhe essa palavra com seus amigos. Medita nisso, não compartilhe algo que é superficial para você, algo que está na sua mente, não no coração.
Amém? Coloque isso no coração. Amém? E eu creio que você vai ser um bom mordomo desta prosperidade. Eu creio que a sua saúde vai ser renovada rapidamente. Amém? E ore por aqueles que estão enfermos, para que Deus possa curá-los. Você não vai orar com essa palavra que destrói a fé. Se é da tua vontade, cure-os. Não há poder nessa oração para a cura. Amém? Se é da tua vontade, isso é somente para um chamado de Deus para a sua vida. Se você vai escolher A ou B, faça essa oração, mas não coloque se for da tua vontade. Cure essa pessoa. Deus nem responde a essa oração. Amém? Não há inteligência espiritual nesta oração. Amém? E amigo, eu oro em nome de Jesus e estou vendo pessoas sendo curadas agora de todo tipo de doença. Eu vejo agora mesmo alguém que está com a dor no estômago e você está preocupado. E o diabo tem colocado pensamentos na sua mente de que isso é algo muito, até mesmo sinistro, o que você está sofrendo. E eu sei que você está sentindo agora um calor no seu estômago. Em nome de Jesus, Deus está te curando agora e uma irmã também com problema no ventre. O Senhor está tocando em você e te curando agora em nome de Jesus. E tem também um irmão que está preocupado agora com a sua próstata. E Deus está te tocando agora e curando a sua próstata. Receba em nome de Jesus. Alguns estão sentindo calor na área. E é uma das formas que Deus manifesta a cura. Mas não dependa disso o tempo todo. Às vezes você não sente nada e Deus ainda te cura. E se eu falei do seu problema agora, só receba em nome de Jesus. Aleluia. E tem mais uma pessoa que está passando por um problema de dor de cabeça. E é constantemente. E você nunca passou por isso antes, mas se tornou algo muito forte. Todo dia você tem. E agora mesmo Deus está te curando. Você está sentindo que a sua cabeça está bem melhor. Agora mesmo, em nome de Jesus, Deus está te tocando. Receba a sua cura. Receba o seu milagre. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E tenha muita saúde. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amigo, se você nunca aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, Deus ainda te cura antes de você conhecer Jesus como Senhor e Salvador. Amém. Receba essa cura. Amém. A bondade de Deus nos leva ao arrependimento. Mas escute isso, amigo. Cristo morreu na cruz pelos seus pecados. É a mensagem do Evangelho. Deus te ama e enviou o seu Filho para morrer por você como substituto. E na cruz, Jesus levou os seus pecados. E não só isso. Tudo o que o seu pecado exigia. O julgamento. Amém. Que um Deus santo não podia dispensar. Jesus tomou o seu lugar, se tornou responsável, como seu substituto, de todo julgamento e maldição. E a condenação caiu sobre ele. E Jesus era o único que podia absorver tudo isso. E quando concluiu, ele venceu. Amém? Então, amigo, ele levou tudo. E clamou, está consumado. Foi tudo feito. Deus foi glorificado. Os nossos pecados perdoados e apagados. Amém. A maldição foi quebrada. Satanás derrotado. Toda língua que acusa silenciada. Aleluia. A nossa consciência purificada. Amém. Um novo e vivo caminho se abriu até Deus. Amigo, se você quer isso, faça essa oração comigo agora. Diga: Deus Pai, em nome de Jesus, eu creio que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados. Ele levou o meu julgamento. E tu o ressuscitaste dos mortos. Como uma declaração de que o que ele fez na cruz foi perfeito. E todos os meus pecados foram perfeitamente eliminados. E por isso o Senhor o ressuscitou dos mortos. Obrigado, Pai. Jesus Cristo é o meu Senhor, meu Salvador e meu Deus. Se você fez essa oração agora, amém, eu quero te declarar que os seus pecados foram perdoados. Você agora é uma nova criatura aos olhos de Deus. É assim que Deus te vê, e Deus vê a realidade como ninguém mais. Ele te vê como uma nova criatura, criado em justiça e verdadeira santidade. Você é agora a justiça de Deus em Cristo, amém? E você agora é um bebê em termos de entendimento sobre as coisas de Deus, mas aos olhos de Deus a sua posição não muda. Você é agora justo aos olhos de Deus. Amém? E o seu comportamento não muda essa posição. Mas queremos aprender mais e mais para alinharmos o nosso comportamento, a nossa vida, de acordo com a nossa posição. Amém? E desfrute da sua herança. Glória ao nome de Jesus. Bem, amigo. E igreja, eu tenho tanta saudade de vocês. E eu estou esperando aquele dia que certamente virá. Isso não vai ser para sempre. O dia virá quando vamos estar juntos de novo, em nome de Jesus, e olharmos uns para os outros e desfrutarmos
dos momentos que teremos. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe. Nos vemos de novo. Não esqueça de convidar um amigo na semana que vem. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.